gravando. Legal. Bom, oficialmente, boa noite a todos, boa noite a todas. Nós estamos aqui reunidos hoje com o objetivo de colocar aqui as ordens do dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Nós vamos fazer uma Assembleia conjunta. Só um minuto, eu vou compartilhar aqui minha tela. Todos vendo a minha tela? Sim. Tá. Eu vou solicitar. Paulo, você pode secretariar a Assembleia? Qual, Paulo? Eu? Paulo Montanher, Sim. conselheiro administrativo. Sim. Você já está com a prática já das últimas. E eu vou pedir para a Suzy também controlar a lista de presentes. E vamos dar início aos trabalhos da noite. Bom, pessoal, agradecer a presença de todos, presença de todas, né? Nós temos a Assembleia Geral Ordinária, ela é uma assembleia que deve ser feita obrigatoriamente anual, nos primeiros 90 dias do início do ano corrente. E posteriormente, normalmente a gente aproveita esse momento para poder gerar um outro aspecto que a gente entende que seja necessário que você tenha uma decisão do coletivo ou diante de uma necessidade identificada. E aí, assim, a gente faz uma demanda de Assembleia Geral Extraordinária. Só para trazer aqui para vocês, nós estamos, essa Assembleia teve um edital publicado há alguns 10 dias, 10, 11 dias aí de antecedência. Ela está seguindo conforme a regulamentação específica 14.030 de 2020 e a instrução normativa número 81, Departamento de Registro Empresarial Integral. Seguem obrigatórios todos os requisitos de instalação, deliberação e votação estabelecidos pela Lei 5.764, de 1971, e previstos no Estatuto Social da COPEP. Então, na verdade, essa possibilidade de realizar a Assembleia Geral, ela é ordinária, extraordinária de modo digital, ela não faz com que não obedeçamos alguns requisitos específicos da lei do cooperativismo de nosso estatuto. Estabelecendo alguns combinados simples aqui, a nossa assembleia, ela está sendo gravada. Para uma melhor organização, nós vamos pedir para que todos os microfones permaneçam desligados. Vou solicitar a Suzy para ficar de olho no chat, se alguém tiver alguma ponderação, alguma pergunta, pode me interromper quando precisar, tá, Suzy? Ou uma sequência de mãos levantadas para que a gente possa abrir a palavra para algum membro presente aqui na Assembleia. Então, o Paulo Montanher está secretariando essa Assembleia. Só para poder justificar que a partir deste momento eu não enxergo mais vocês, eu só vejo a minha tela da apresentação e conto aí com a colaboração do Paulo Montanher e da Suzy. Um outro combinado, essa assembleia ela é aberta para qualquer membro familiar da nossa comunidade escolar. No entanto, apenas o cooperado tem o direito ao voto. Então, é uma assembleia que cabe a participação de todos. A gente quer, na verdade, cada vez mais trazer a participação de todos para a nossa cooperativa. Castellani, a Selma levantou a mão. Pode falar, Selma. Não, só queria ver se te ajudava. Se você clicar nos 3 pontinhos e clicar em Open Picture, em Picture, você consegue ver a reunião também. Não consigo, não? Já tentei, ok. Bom, vamos lá.
Só para poder apresentar os membros aqui do Conselho de Administração da gestão 2023 a 2025. Estou eu, Castellani, pai do... Preciso atualizar aqui os anos, né? Na verdade, isso aqui é do slide do ano anterior. Os filhos já prosseguiram um ano à frente. Então, sou Castellani, pai do G5, quarto ano e nono ano. Paulo, quer se apresentar? Bem, pessoal, sou Paulo Bogorni. Sou Paulo Bogorni. Acho que era eu, o Castellani é o Montanheri. Fala Bogorni e Montanheri que é mais fácil. Tá, vai. Mas eu tomei a palavra, vamos lá. Eu sou Paulo Bogorni, estou no conselho, como conselheiro antifiscal e administrativo desde que ingressei na COPEP, acho que em 2016, se não me engano. Acho que faz 8 anos. E até o ano passado com 2 filhos, né? E agora esse ano só com o Pedro do 5º ano. Montanher? Boa noite, eu sou Paulo Montanher e sou conselheiro administrativo e pai do Bento, do 4º ano. O Flávio está presente? Eu não vi ele. Ele ia entrar um pouco mais tarde. Ele avisou que ia entrar mais tarde. Tá, legal. Viviane, quer se apresentar? Tô até com dúvida da série dos filhos da Viviane aqui, mas eu acho que eu acertei. A Viviane está presente? Desculpa, Castellani, estava mutado meu microfone, desculpa. Eu tenho 3 filhos, o Pedro que está no 6º ano, a Larissa está no G4 e a Veridiana no 1º ano. Eu sou conselheira pedagógica. Tá, nós 5 somos membros do Conselho de Administração. Eu acho importante, nós temos algumas famílias presentes, que é a primeira assembleia que participa. Castellani, pessoal, boa noite. Eu sou o Vinícius, pai da Elis, do 1º ano, estuda com a filha da Vivi, né, com a Veridiana, e é a primeira vez que estou participando, tá, pessoal? A gente está na escola, esse é o 2º ano. Legal, bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Então, vamos seguir adiante aqui. Hoje nós temos uma ordem do dia, que é a prestação de contas dos órgãos de administração, com parecer do Conselho Fiscal, que vai compreender, na verdade, o relatório da gestão, que será enviado posteriormente, o balanço de exercício 2023, demonstrativo de sobras apuradas ou perdas decorrentes da insuficiência da contribuição para a abertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal. No segundo momento, nós vamos trazer, então, na sequência, a destinação das sobras apuradas ou rateios de perdas decorrentes da insuficiência. Está repetido aqui o item, mas é porque são 2 slides específicos. E, em terceiro momento, nós vamos trazer a eleição dos membros do Conselho Fiscal. Bom, pessoal, só para poder trazer o que nós já conversamos bastante lá, quem pôde participar da pré-assembleia, né? Vou trazer aqui o organograma de 2 instituições presentes na nossa organização escolar. Nós temos, na verdade, a Mantida, que foi, na verdade, a essência da criação dessa instituição, que é a nossa escola. E para manter essa escola, o caminho que se encontrou foi o desenvolvimento e a criação de uma cooperativa educacional. E o funcionamento da cooperativa, eu vou ter que sair que alguém entrou aqui. Só um minuto. Algum momento eu vou ter que sair e voltar para poder autorizar a entrada. Então, na verdade, esse organograma aqui é o organograma dessas 2 instituições de modo bem resumido, né? Bem de modo sumário. Nós temos aqui os cooperados que compõem a Assembleia Geral.
Então, a decisão master, a maior instância na nossa instituição cooperativa, ela é a Assembleia Geral composta por cooperados. E dessa Assembleia Geral é que são eleitos conselhos, tanto o Conselho Fiscal, que hoje, inclusive, é pauta do nosso diálogo, e também o Conselho de Administração. O Conselho de Administração, sendo eleito pela Assembleia Geral, ele tem que seguir as diretrizes da Assembleia Geral e também as diretrizes estatutárias da nossa instituição. O Conselho Fiscal, ele é um membro que fica, ele é eleito na Assembleia Geral, composta por cooperados, e é um membro que tem a finalidade de fiscalizar toda essa estrutura, todo o funcionamento dessa estrutura. É importante frisar que nossa cooperativa é uma cooperativa mais simples que as cooperativas existentes em diversos ramos do mercado. Porque, na verdade, a nossa cooperativa, ao invés de ter divisão de valores, rateio de valores, nós temos, na verdade, rateio de despesas. Então, o caráter do Conselho Fiscal, ela torna-se um caráter mais de ouvidoria e de enxergar se o Conselho de Administração está seguindo diretamente as diretrizes de Assembleia e as diretrizes do Estatuto, definido logicamente por cooperados. O estatuto ele é formulado em função de assembleias gerais extraordinárias, como inclusive hoje a gente tem uma pauta específica com relação a uma decisão de uma assembleia anterior. O Conselho de Administração, os 5 membros do Conselho, ele de certa forma, ele está diretamente ligado à direção pedagógica, que é o cargo de confiança direto, e a direção pedagógica rege toda a equipe pedagógica. Dentro aqui de um outro conselho, que na verdade envolve o conselho de pais, mães, responsáveis, funcionários e professores, nós temos a participação direta e a presidência feita pelo conselheiro pedagógico, que hoje é a conselheira pedagógica Viviane. Então, neste conselho de escola, há alguns membros que são efetivos, como a direção pedagógica, a coordenação, e a conselheira ou o conselheiro pedagógico do Conselho de Administração. Neste conselho, não há a obrigatoriedade de se tornar cooperado, porque é um conselho que, na verdade, não tem responsabilidade legal. É um conselho consultivo para a cooperativa, mas para a instituição escolar, ele é um conselho deliberativo. E aí dentro também da estrutura, como cargos diretos, nós temos as gerências administrativas e os funcionários. Então, todos esses itens, todos esses bloquinhos aqui verdes são funcionários contratados pela instituição. Aqui a estrutura em verde, nós temos os cargos executivos também contratados. E aqui em laranja nós temos os cooperados, ou no caso aqui do Conselho de Escola não necessariamente são cooperados, mas aqui no Conselho de Administração e Conselho Fiscal são cooperados responsáveis financeiros pelos estudantes. Então, uma coisa muito importante frisar, que a gente sempre... apesar de que o Vinícius, até o Vinícius sabe disso, a gente fez até uma brincadeira outro dia sobre isso, mas a gente gosta sempre de frisar que todos os membros, todos os conselheiros presentes na nossa estrutura, todos os participantes de comissões, inclusive, são totalmente voluntários e sem qualquer vantagem direta, a não ser a participação na instituição escolar dos nossos filhos. Bom, o relatório exercício 2023, passou batido aqui. O relatório, ele vai ser enviado postumamente para vocês. Ele consta, na verdade, todo um histórico. Ele vai trazer uma história da gestão da COPEP, da escola COPEP. Vai trazer algumas atividades principais ano a ano e obrigatoriamente do ano de 2023. O movimento de exercício, quadro social, quadro funcional e algumas considerações finais. Aqui eu gostaria de trazer uma evolução
do nosso número de matriculados, nossos estudantes. Toda assembleia a gente traz o aspecto, é uma preocupação da nossa instituição, a quantidade de estudantes no momento pós-pandemia. 2019 nós tínhamos um pouquinho mais de 180 estudantes, e posterior a isso, após a pandemia, nós tivemos uma queda muito grande dos estudantes na nossa instituição. E aí, na verdade, a gente vem caminhando, desenvolvendo um trabalho não só com políticas de parceria e de divulgação, mas também com o aspecto de trazer iniciativas as quais possam apadrinhar a nossa estrutura. Esse trabalho foi iniciado agora, em 2023, diretamente comigo, Paloma, Paulo Bogorn também participou um pouco, e espero que a gente colha frutos em breve. Ainda não colhemos frutos disso. Mas algumas parcerias ao longo dos últimos 3 anos, desenvolvida por conselheiros, por pais que fizeram a ponte entre instituições, que foi o que tornou possível nós chegarmos até aqui, em momentos bem difíceis. Só para vocês terem ideia, nós tínhamos em janeiro o número de matriculados 2023, em dezembro de 2022 sai-se, tem os formandos do 9º ano, e aí acaba, em janeiro a gente tem um número de rematriculados sempre um pouco menor do que vai acontecer em fevereiro, mas só para vocês terem um termômetro, eu levantei aqui algumas informações com auxílio da Suzy e da Shirley. Em janeiro nós tínhamos 103 estudantes, em janeiro de 2023. Uma outra informação interessante, que no segundo semestre de 2023, nós tivemos o ingresso de 20 novos cooperados ou famílias que adentraram na nossa instituição. Seja eles que já matricularam o filho no exercício 2023, no ano letivo 2023, sejam eles já garantindo vaga para o ano de 2024. Isso aqui, para mim, é um número bem expressivo de novos, percentualmente, olhando para a nossa estrutura, de novos cooperados, e não diretamente ao número de estudantes. Eu sei que pelo menos um desses cooperados aqui, ele tem 3 filhos, que eu conheci pessoalmente. Nós finalizamos o dezembro de 2023 com 121 estudantes. Nós caminhamos até mais ou menos novembro com 119, e lá por segunda semana de novembro nós tivemos o ingresso de 2 estudantes que vieram de outra instituição. Estamos hoje com o número, nós tivemos a matrícula essa semana, Suzy, semana passada, de mais um. Foi essa semana. Essa semana nós estávamos com 124, eu tive que atualizar esse número aqui, que nós estamos com 125 estudantes, agora em 2024. Então, uma coisa que eu gosto sempre de refletir, e eu faço a pergunta não para que vocês possam responder no momento, mas se alguém quiser falar, eu deixo, fica liberado o microfone. Mas é o que nós somos, aonde estamos, o que queremos ser, quais são os nossos diferenciais, como instituições, seja cooperativa, seja instituição escolar, seja ela mantida, né? O que cada um de nós estamos fazendo para que este objetivo seja alcançado, e qual que é o sentimento dos filhos ou dos nossos estudantes, qual é o sentimento que eles têm pela nossa instituição escolar, Escola Coopep. Então, eu acho importante, uma congruência das respostas que nós possamos ter com o objetivo para o qual nós estamos na instituição Escola Coopep, porque nós acreditamos nos diferenciais, nós temos a ciência de onde estamos, temos ciência das nossas dificuldades, nós sabemos o que queremos ser,
Imagino que todos nós queremos uma instituição próspera. E o importante é que cada um de nós estamos fazendo para que esse objetivo seja alcançado. Então, se nós somarmos que nós somos em na verdade, cooperados hoje nós somos em 150, mas há alguns que possivelmente logo mais vão pedir demissão, porque o filho já terminou o 9º ano, enfim, a Gláucia mesmo é conselheira fiscal, ainda não fez a demissão dela. Mas nós somos seremos mais ou menos em torno de 110 cooperados ativos, né? Então, se a gente pensar que toda criança tem pelo menos 2 responsáveis, nós estamos falando de 240 pessoas. A nossa capacidade de fazer alguma coisa é muito grande. E eu vou mostrar isso um pouco também em números hoje, porque o envolvimento das comissões, da comissão de eventos, do projeto de renovação, vem trazendo resultados que não vai salvar a nossa escola de repente, mas são resultados bem expressivos que, se cada grupo, cada comissão fizer um pouquinho, a gente consegue chegar num resultado bem diferente ano a ano. E aí, eu vou trazer aqui para vocês o demonstrativo de sobras apuradas e rateio de perdas. Nós tivemos uma perda apurada no exercício de 2023, um valor de R$ 469.928,80. Então, é um valor levemente a menor do que aconteceu em 2022. Mas este ano, por exemplo, nós temos alguns aspectos que levaram a essa perda nesse resultado similar a 2022, sem fazer rateio complementar. Para quem não estava em 2022, em junho de 2022, nós tivemos que chamar uma Assembleia Geral Extraordinária, fazer uma recomposição com rateio complementar. Eu não lembro ao certo o valor aqui, mas dava mais ou menos R$ 160 por estudante até dezembro, para que a gente conseguisse encerrar o ano. Então, eu vou tentar compartilhar aqui a tela com a informação do balanço. Um minuto. Vou abrir aqui. Castellani. Oi. O complementar foi o valor de R$ 176. Obrigado, Suzy. Já não lembrava. Eu vou abrir aqui, vamos ver, vou abrir para a tela toda. Que aí facilita. Pronto. Todos vendo a minha tela? Positivo, Castellani. Ok. Vocês podem ver aqui que a gente teve um ingresso financeiro um pouco a maior em 2022, graças a esse rateio complementar. Mas se a gente olhar aqui, nós temos nosso ingresso total de atos cooperados, e aí eu vou explicar o que é isso, de 1.722.000 apurado em todo exercício 2023. Castellani, aumenta um pouquinho, por favor. Tá pequeno. A tela? É. Tá. Deixa eu ver. Tá fazendo efeito, Paulo? Tá sim, melhor. Tá, legal. O que são ingressos de atos cooperados? Na verdade, é todo ingresso envolvido entre a cooperativa e o cooperado e a finalidade dessa relação, alinhada com o propósito da instituição. Isso define o que é ato cooperado e o que é ato não cooperado. Então, vamos lá para o balancete. Se a gente... Vou aumentar aqui também. Se a gente visualizar aqui, dentro do ato cooperado, nós temos... Tá bom de ver agora, Paulo Montanher?
Tá bom. Tá. Desse 1.722.000 que nós trouxemos de ato cooperado, nós temos 1.358.000 aproximadamente rateio de despesas, que é o que vem no boleto. A primeira parcela, que na verdade sempre a gente tem a primeira parcela, ela é responsável pelo pagamento do 13º do ano corrente. Por isso que todas as escolas trabalham com 13 parcelas e nós denominamos essa rubrica não como matrícula, e sim como primeira parcela. Aproximadamente 98.000 foi o ingresso referente ao período integral. Plantão é aquele plantão que ocorre efetivamente os atrasos, né? Por exemplo, alguém tem algum atraso, somado com o plantão de férias, veio para essa rubrica chamada plantão. Os ingressos de despesas de educação, de despesas educacionais coletivas de equipamento, em torno de 31.000. Cantina movimentou R$100.000. Jogos de outono, que foi aquele pagamento do valor para cobrir as despesas de jogos de outono, que em breve alguém está entrando. Só um minuto. Pronto, todo mundo voltou a ver minha tela? Suzy? Sim. Estamos indo. Tá, legal. E aqui, na verdade, são valores referente a saídas pedagógicas e reembolso de despesas. O que é este reembolso de despesas? É aquele valor da água que de vez em quando é cobrado dos nossos filhos, dos nossos estudantes. É quando, por exemplo, o estudante faz o uso do serviço de almoço na escola. Então, também está incorporado aqui nessa rubrica. Toda essa somatória chegou-se a 1.722.000, certo? Mas o ingresso total foi 1.979.000. Sim, por quê? Porque a gente tem outros ingressos, depois eu volto nas deduções, outros ingressos de atos não cooperados. O que são isso? São atividades financeiras entre a cooperativa e o não cooperado, ou entre a cooperativa e o exercício de um cooperado ou não cooperado não coligado à atividade fim. Então, por exemplo, quando a gente tem desconto em algum boleto, por exemplo, vou dar um exemplo, alguém emite a nota fiscal e é faturado para a COPEP e, na sequência, quando a gente vai fazer a negociação, alguma coisa dessa forma, é conseguido um abatimento financeiro. Isso entra aqui como descontos obtidos em operações financeiras. Nós não somos uma cooperativa de operação financeira. Juros recebidos. Esse aqui é o total de juros recebidos quando, por exemplo, os responsáveis financeiros esquecem, passam um dia, 2, e esses juros eles devem ser considerados como ato não cooperativo, porque ele não está coligado à atividade fim. Nós não somos instituição financeira. Do mesmo jeito que rendimento e aplicações. E aqui o interessante que eu queria falar sobre a participação da nossa comunidade, que a nossa festa junina, ela fechou num total de ingresso de R$26.000. E nós tivemos uma despesa, e a dedução dela foi de aproximadamente 18.000. Então, e assim vem outras ações que eu vou trazer aqui, como o aniversário da escola, que nós tivemos um resultado aniversário da escola. O aniversário da escola foi do ano de 2023, foi levemente positivo. Mas todos esses tipos de ingresso e ações desenvolvidas na nossa instituição resultou no ingresso de ato não cooperativo. Se a gente olhar o que entrou menos a dedução, nós tivemos aqui mais ou menos R$70.000. Então, numa diferença de 1 milhão, 2 milhões, e também aqui a gente trazendo num dispêndio de 4.243.000, a gente sabe que a gente tem
uma despesa operacional muito grande para ser vencida, né? Então, é isso. Então, em resumo, voltando aqui para o DRE, nós temos... Tá bom o tamanho da tela? Está um pouco menor do que a anterior, mas tá. Tá. Eu falei errado, na verdade não é 4 milhões, não, é 469 mil. Até assustei com o número, mas agora que eu entendi aqui. Se a gente olhar aqui, nós temos o nosso... Não, ficou muito grande agora. Nós temos aqui as nossas despesas, dispêndios administrativos, tributários, financeiros, somando aproximadamente 469 mil. Nós temos aqui o nosso custo total da nossa operação, maior parte é efetivamente mão de obra. Então, nós temos aqui 1.628.000. Isso nos deu, então, uma perda de exercício de 469 mil reais no ano de 2023. Eu vou até voltar aqui para ver que eu vi valor diferente aqui. Desculpa, eu estou olhando passivo e ativo, então por isso que eu me confundi aqui. Então tá certíssimo ali a informação. Aqui, dispêndio, nós temos, que inclui a questão de... ok. É isso mesmo. Bom, eu fui claro? Tem alguém que tem alguma pergunta com relação a este balanço apresentado pela nossa contabilidade? Alguém tem algum questionamento antes da gente passar para as etapas posteriores, votação? Castellani, pessoal, deixa eu aproveitar rapidinho aqui. Isso aí quer dizer que a gente é negativo esses 400 e tantos mil, correto? Sim. E de onde vem o recurso para cobrir isso e pagar o que tem que pagar? Sim. Tá. Vamos falar sobre... primeira coisa, nós vamos falar sobre regime de competência e o que é efetivamente resultado. Tudo o que a gente traz aqui do DRE, todo esse valor de entrada de 1.726.000, que são referentes a atos cooperativos, né? Ou podemos voltar aqui, vamos falar o total, 1.979.000, nós estamos falando de regime de competência, ou seja, a cooperativa emitiu boleto para tem a necessidade, na verdade, de gerar algum financeiro. Se esse financeiro, ele aconteceu ou não, se o pai está inadimplência ou não, ele entra para a contabilidade, que aí, na verdade, é uma outra situação que é regime de caixa. Da mesma forma, acontece... É o Vinícius que está perguntando? Castellani, fui eu, Vinícius. Sim. A mesma coisa acontece quando é gerado uma DARF, um boleto para a cooperativa. Ela é gerada uma despesa, um dispêndio, mas se a cooperativa vai cumprir ou não, já é uma outra questão. Então, os 468 mil, aonde estão? Eles estão em algumas frentes, e aí o Paulo Bogorn também consegue me ajudar e lembrar algumas frentes. Nós, há algum tempo, desde a pandemia, nós não pagamos o FGTS, nós emitimos a DARF, nós não estamos sonegando, nós não estamos negando compromisso com relação a isso, mas chegou alguém, só um minuto que eu vou habilitar. Posso continuar, Castellani? Enquanto isso? Deixa eu só finalizar e depois você entra na outra parte, que senão me perco. Puxa, voltar aqui, pronto.
Uma parte disso está FGTS e INSS, que nós estamos emitindo DARF, nós nem estamos fazendo pagamento disso. Apesar de que nós já abrimos renegociação de períodos da pandemia, então hoje nós temos algumas negociações à Procuradoria, estamos cumprindo com essas negociações, que inclusive recolhe o FGTS e também paga INSS. E outras frentes aí, você quer falar, Paulo Bogorni? Não, Castelani, pode concluir. Não, e outras frentes, na verdade, quando nós tínhamos empréstimos que nós fizemos durante ao longo de toda a pandemia para manter a cooperativa de pé, em funcionamento, todas as iniciativas governamentais necessárias, BNDES, tudo que você pensar, nós adentramos com a aquisição desses empréstimos. Posteriormente, a taxa de juros, não a taxa de juros, mas a gente começou a perder um pouco de fôlego agora, do final de 2022 para 2023. Foi quando nós fizemos uma assembleia específica, pedindo autorização dos cooperados para que nos possibilitassem a fazer um empréstimo maior e fazer o vínculo do prédio como garantia de pagamento desse empréstimo. E isso foi feito no exercício agora de 2023. Hoje nós temos um valor investido, nós fizemos a quitação de todos os empréstimos anteriores e fizemos a quitação também das parcelas de empréstimo até dezembro de 2024, certo, Bogorni? Dezembro de 2024, é isso, né? Isso, Castelani. E a partir daí, nós temos também um capital investido, que é o nosso fôlego de sobrevivência. O nosso problema, na verdade, ô Vinícius, ela está muito... Quando eu entrei na cooperativa em 2015 como conselheiro, eu fiquei 2 anos como cooperado, mas sem participar dos conselhos, o nosso nível de endividamento era de quase 5 milhões de reais, que é um nível de endividamento muito maior do que nós temos hoje. Mas a escola era superavitária. Então, nosso maior problema, nosso maior desafio hoje é número de estudante, mas é número de estudante que colabore com a receita. Então, a gente precisa abrir frentes de cada vez mais para poder atrair estudantes para a nossa instituição. Tá ok. Obrigado, Castelani. Depois, com mais detalhe, eu vejo num outro momento, assim, para entender olhando no papel, tá? Porque é mais fácil para mim, porque eu não sou da área, mas eu me interesso, assim, pelo detalhe do negócio, tá? Legal, aqui nós não temos ninguém da área, o único da área aqui é o contador que assinou, viu? Mas isso todo mundo, né, acaba vendo, isso é igual contabilidade de casa, se alguém souber explicar didaticamente, acho que vai bem, para a gente ver as ações, né? Sim. Eu só não entendi também um tema de inadimplência, se tem bastante, percentualmente nesse valor, parece que tem, né? Nossa inadimplência hoje, ela praticamente é zero. Na verdade, ela é a taxa do EducBank. O EducBank, na verdade, ele a gente cede o direito de recebimento para o EducBank e nós temos o valor descontado da taxa dele no dia exato que a gente precisa cumprir os nossos compromissos. Então, isso era uma dificuldade muito grande que a gente tinha de previsibilidade, porque às vezes um pai esquece de pagar ali por 5 dias, e aí, na verdade, para quando a gente está muito aquém ainda do ponto de equilíbrio, isso gerava uma instabilidade, inclusive, para cumprir folha de pagamento. Às vezes a gente atrasava 1, 2 dias, dia 10, não cumpria no dia 7. Então, isso foi uma proposta que nós começamos a trabalhar desde início de 2023, fechamos a parceria com o EducBank em maio de 2023, e isso nos garante um índice de inadimplência zero. Mas a gente tem uma taxa com relação a essa operação, o que eu posso te garantir, em função do índice que a gente tinha, de era quase 5%,
ela é uma taxa mais acessível. E aí a gente perde aquela responsabilidade no futuro em entrar com a ação judicial contra esse cooperado, que é uma dificuldade muito grande. A gente tem vários casos hoje do passado, anteriores a 2022, de cooperados, ex-cooperados, né, que nós tivemos que levar para a cobrança judicial. Inclusive, nós estamos com um processo atual de busca e apreensão de um carro, de um Voyage. Então, isso para nós é legal, é positivo, mas gera um trabalho bastante oneroso para nós conselheiros que somos voluntários, ter que participar do processo desse de busca e apreensão. Depois a gente vai ter que vender esse carro, vamos ter que leiloar junto à justiça, não sei o que vai ser definido. Eu acredito que agora, lembrando que agora vai ser leilão, mas nós vamos ter que empoderar desse veículo, participar desse processo de leilão, e a sobra em relação à dívida do titular do proprietário do carro, a gente vai ter que devolver para a justiça. Então, isso dá um trabalho, um desgaste muito grande. A gente teve realmente uma inadimplência no passado, se você olhar, posteriormente a gente vai enviar, essas informações estão aqui nos demonstrativos de resultado. Nós temos uma inadimplência significativa desde 2016, isso foi diminuindo ao longo do tempo, mas hoje eu acho que um número atualizado é em torno de R$600 mil que a gente tem do passado a receber. Tá? Na pandemia, isso foi um número a inadimplência foi altamente colaborativa para a nossa situação naquele momento. E nós chegamos a um patamar de um mês de inadimplência de quase 60% do valor do ingresso mensal. Isso foi o que, na verdade, nos sugou totalmente o fôlego financeiro no período pandêmico. Só fazer uma contextualização. Vinícius, é bem-vindo. Todo mundo que quiser vir, sentar, discutir, entender, seja da área ou não, quanto mais cabeças estiverem pensando, é muito melhor. Mas, Vinícius, nós ficamos na UTI durante a pandemia, eu posso dizer, numa situação que parecia intransponível. Essa foi uma das discussões que nós tivemos na última Assembleia, inclusive, foram postos os números à mesa, uma situação realmente muito crítica. Eu te diria que hoje, com o número aumento do número de estudantes, a gente está já respirando sem aparelhos, que é algo impensável há 2 anos atrás. Nós conseguimos alongar as dívidas, alongar o prazo, nós temos tempo ainda para tomar ações, e essas ações que estão sendo tomadas vêm trazendo resultados. Então, a cooperativa, embora ainda esteja na UTI, ela está num cenário bastante positivo em vista do que era 2 anos atrás. Então, é nesse cenário que nós estamos trabalhando. Nós ganhamos um fôlego e estamos conseguindo utilizar bem esse fôlego. Nós estamos voltando a atingir o ponto de equilíbrio e começando a discutir, esperando que até a metade do ano a gente possa discutir o acerto desses passivos que ficaram na época da pandemia. Obrigado, Paulo. O número é expressivo, né? A gente já vê, né, pessoal, 20 e poucos alunos a mais em relação ao outro ano. Acho que isso aí é bem significativo, muito legal. E a nossa expectativa é que a gente precisa de mais 20 para o próximo ano, no mínimo, né, Boboni? Essa é a nossa expectativa para o próximo ano, para a gente conseguir... Mas o que é positivo, Vinícius, assim, a cooperativa, a gente sempre foi ruim de marketing, né? A gente buscamos alternativas, mas o grande catalisador aqui, o grande metabolismo da escola, não é o catabolismo, ao contrário, o metabolismo da escola sempre foram os cooperados. O cooperado, ele traz novos cooperados, as pessoas vêm muito por indicação. Então, Vinícius, como a gente está tendo um aumento significativo do número de cooperados, historicamente, se você olhar os números que o Castanha apresentou no início do ano, entre janeiro e ao longo do ano entram muitos alunos, nós temos a expectativa que essa expectativa de 20 alunos para o ano que vem, elas provavelmente vão se concretizar ao longo do primeiro semestre e do segundo semestre. Então, eu particularmente tenho a expectativa de que esses 20 alunos entrem esse ano ainda.
Bom, é isso. Se nós não tivermos nenhuma colocação, alguém quer fazer alguma pergunta antes do Conselho Fiscal se manifestar? Ok. Quem do Conselho Fiscal está presente? Eu, Adriano aqui, Castelani. Legal, Adriano. E eu, Marcelo, também estou presente, mas acho que é o Adriano que está com a palavra aí. Tá. E eu também. Eu também, Legal. Castelani. Vinícius, Tá, né? tudo bem. Querem trazer o parecer do Conselho Fiscal? Castelani, tudo aprovado, viu? Tudo certo. Acho que não tem muito para acrescentar, não. Tá, ok. Então, o Conselho Fiscal, então, ele está se posicionando favorável à prestação de contas apresentadas. E aí, antes disso, eu passo para uma etapa de votação. Se algum cooperado, se todos os cooperados aprovam as contas ou se algum cooperado abre ressalva. Montanheiro, alguém se manifestou? Não. Ok. Então, consideramos a prestação de contas 2023 aprovada pelos cooperados presentes, por unanimidade. Passamos agora para a eleição dos membros do Conselho Fiscal Gestão 2024. Só para poder fazer uma explicação, aqui eu coloquei na sequência que me apresentaram da inscrição com relação aos membros efetivos. O Conselho Fiscal, a eleição não é por chapa, como no Conselho de Administração. Ela, na verdade, é uma eleição por membro, né? Até, inclusive, se nós tivéssemos nosso sonho aqui, isso já aconteceu na cooperativa, em 2016, 2015, que tinha mais ou menos 8 cooperados querendo ser Conselho Fiscal. Então, permanece, na verdade, a sequência dos efetivos mais bem votados, os outros 3 como suplentes mais bem votados, os outros 2, eles não assumem a posição. Nós estamos aqui presente o Marcel, se o Marcel quiser se identificar e se apresentar como pai de qual estudante ou responsável por qual estudante. Vamos ligar a câmera aqui, Vocês já estão me vendo aí, né? Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Marcel. Eu sou pai da Júlia, do 5º ano, e do Rafael, que é do grupo 5, né? Então, esse é meu 3º ano como cooperado. Eu já era do Conselho Fiscal no ano passado. Então, eu e o Adriano, somos os 2 que estamos pretendendo continuar aí no Conselho, né? Porque tem que ter uma renovação de pelo menos 4 dos 6 membros, né? Então, estou aí me dispondo para poder participar do Conselho Fiscal nesse novo mandato aí de 2024, né? Legal, Marcel, muito bom. Temos também o Adriano Ito. Boa noite. Eu sou o pai da Luísa Ito, do 3º ano. E estamos aí de novo. São os 2 membros presentes que se inscreveram novamente para a vaga do Conselho Fiscal da Gestão 2024. Só para que vocês saibam, anualmente a cooperativa precisa renovar 2/3 do Conselho Fiscal. Então, o Conselho Fiscal é sempre uma dificuldade encontrar membros, porque são 4 novos membros todo ano que a gente precisa buscar. Então, a gente agradece bastante a todos, tanto o Marcel quanto o Adriano, que continuam aqui na empreita junto conosco. Mas a gente agradece também ao Vinícius, ao Ricardo, ao Paulo e à Mariângela pela disponibilidade por estar junto. O Paulo Bogorni trouxe a fala com relação à participação. A gente precisa de mais gente, mais pessoas ajudando nos ajudando a pensar, nos ajudando a executar, a monitorar, a ter percepções diferentes.
Então, eu vou passar a apresentação agora para os novatos. O Vinícius Maia, por favor, pode se apresentar, Vinícius? Claro, com certeza, Castellani. Bom, novamente, boa noite, pessoal. Teve alguns aí entraram um pouco depois. Eu sou o Vinícius, né? A Laís é minha esposa. Nós somos pais na COPEP da Elis, que está no primeiro ano. E este ano, tendo conversado com algumas pessoas, o Castellani também, eu resolvi aderir aí, auxiliar como conselheiro, né? Um prazer. A gente está, inclusive, aqui de casa, né? Eu que sou cooperado, então eu que sou conselheiro com a Laís, né? E a gente vai estar aqui para o que daí é. Vamos para frente aí para fazer virar cada vez mais a nossa escola, né? Legal, Vinícius. Obrigado aí pela disponibilidade. O Ricardo, não sei se ele conseguiu entrar, ele me escreveu mais cedo falando que teria uma dificuldade neste horário, se ele tiver disponibilidade. Ele não entrou. Tá, ele inclusive justificou a presença. O Paulo José Lima está aí? Tô sim, Castellani. Oi, Paulo, pode se apresentar, por favor. Boa noite a todo mundo aí. Eu sou o pai da Maria Luísa, do 4º ano, mais conhecida como Malu, né? Aí eu estava na pré-assembleia, e aí como o Castellani falou que precisava do pessoal aí, na medida do possível também, como o Vinícius falou, estamos aqui para poder somar, né, na escola aí. Legal, Paulo, muito obrigado também, seja muito bem-vindo. E a Mariângel, é assim que pronuncia? Ela está presente? Bom, boa noite a todos. Eu sou Mariângel, eu sou mãe do Daniel, do quinto. Acho que cortou? Não, é isso. Ah, tá. Os outros também estou aqui à disposição para colaborar para uma melhor cooperativa. Legal, seja bem-vinda. Obrigada. Tá. Agora a gente passa para a etapa de a eleição dos membros do Conselho Fiscal. Todos de acordo com relação à eleição dos 6 membros para o Conselho Fiscal Gestão 2024. Quem tiver em desacordo, por favor, se manifeste. Ok. Paulo, todo mundo por unanimidade? Sim, ninguém se manifestou. Ok. Então, estão eleitos, sejam bem-vindos, novos membros do Conselho Fiscal Gestão 2024. E aí, nós passamos, peço desculpas aqui, não é ordinária, Assembleia Geral Extraordinária, essa nova extraordinária para um assunto de demanda principalmente da escola. Eu vou contextualizar um pouquinho com relação à redefinição dos critérios para o uso do artigo 80 da Lei 5.764, que é a Lei do Cooperativismo. O que essa lei traz? Essa lei traz que, eu vou ler de forma resumida ao que interessa, tá, pessoal? Que as despesas das sociedades serão cobertas pelos associados mediante rateio proporcional direta da fruição do serviço. E aí tem uma questão, que é um parágrafo único, que traz que a cooperativa poderá, então ela traz, a cooperativa poderá, para melhor atender a equanimidade da cobertura das despesas da sociedade, estabelecer o rateio em partes iguais às despesas, de modo gerais, da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestado conforme definidos em estatuto. E aí o rateio também, em razão da diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído do serviço durante o ano, das sobras líquidas, dos prejuízos verificados do balanço do exercício. O que é isso, gente? Na verdade, esse artigo 80, de certa forma, nos protegeu da pandemia. Por quê? Nós projetamos uma escola com contratação de professores, mantendo contratação de professores e funcionários de G3 a 9º ano,
E quando ocorreu a pandemia, alguns cooperados queriam migrar os filhos para a escola pública porque o ensino tornou-se remoto. E aí, na verdade, a gente fez uma projeção de funcionamento escolar para um ano letivo. E aí, de certa forma, se a gente permitisse essa saída sem a responsabilidade desses cooperados com relação a todo o exercício do ano, nós sobraria uma conta enorme para poucos que ficariam. Então, na verdade, a gente utilizou o parágrafo o parágrafo único, o inciso 1, que traz a questão das despesas gerais, elas são compartilhadas, sejam eles usufruir do serviço ou não na cooperativa. Inclusive, nós tivemos 2 cooperados que mesmo a gente apresentando como decisão esse vazamento legal, nós fizemos várias reuniões com o sindicato patronal na época, fizemos consulta ao SESCOP, que é o órgão responsável por nos assessorar, até inclusive juridicamente, nos capacita bastante também. Então, nós estávamos com respaldo jurídico e 2 cooperados decidiram retirar os filhos e não cumprir com a decisão de rateios anuais das despesas da sociedade usufruindo ou não do serviço. E eles perderam na justiça. Então, a gente ainda não recebeu os valores, mas o entendimento jurídico foi que eles têm responsabilidade, sim, em função desse artigo 80. Então, esse artigo 80, a cooperativa nunca utilizou em nenhum momento. Inclusive, eu friso bem que o parágrafo único traz que a cooperativa poderá, para melhor atender às necessidades de cobertura de despesas, utilizar e estabelecer dessa forma. E naquele momento foi prudente que a gente utilizasse essa possibilidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Castellani, rapidinho, isso aí vale para quem quem tem o contrato do filho aluno no ano vigente, na época, e aí falou, ferrou, eu vou tirar. Mas quem é cooperado e não tem mais o filho na escola, não recebe não entra nesse jogo, né? Na verdade, entra. Por exemplo, se você for cooperado no ano e você está lá como admitido como cooperado e não fez a demissão ou não foi excluído, você tem, de certa forma, uma responsabilidade. Então, na verdade, a gente utilizou esse artigo para poder trazer a responsabilidade do cooperado para aquele ano de 2020. Então, que foi um ano de muita dificuldade, não só para nós, né? Foi um ano bem difícil. Então, é muito importante a sua pergunta, Vinícius, porque, por exemplo, hoje nós temos o nosso quadro social de cooperados, 150 cooperados. Então, há várias famílias há vários cooperados que o filho hoje, por exemplo, não está na escola e não foram lá na escola dar baixa não foi feita a demissão dele do quadro social. O que a gente faz agora após a assembleia? A gente faz um levantamento de quem são esses que não deram baixa como demissão, e a gente leva numa reunião ordinária do Conselho de Administração e executa uma exclusão. Isso foi um problema muito grave aí bastante quando eu entrei nos conselhos, que a gente tinha um quadro social com mais de 500 cooperados. O Castellani, Marcel, a gente tem mais ou menos esse número hoje de quantos são? Nós temos. O número hoje de cooperados ativos e inativos é 150. Inclusive, a gente teve que fazer esse levantamento para poder fazer o edital da Assembleia. Agora, hoje o número é 150, mas a gente já tem, não sei se a Suzy tem essa informação em mãos, mas a gente já tem a quantidade que a gente precisa excluir já na próxima reunião do Conselho de Administração. Tem sim, Castellani, são 56. Nossa, é um terço, né? É bastante. Então é isso, a gente precisa fazer a exclusão desses 56. Bom, podemos seguir adiante?
E aí, na verdade, quando a gente fez até agradeço a Viviane pelos recortes, hoje na pressa, para poder a gente elaborar, eu tinha conversado bastante com a Viviane sobre esse tema, e estava tudo prontinho, recortado lá, eu tirei só do WhatsApp e joguei aqui. Então, na GE de novembro de 2020, nós levamos esse assunto em pauta, porque, na verdade, a gente tomou uma decisão com o intuito de manter a sobrevivência da cooperativa. Mas a gente trouxe esse assunto para os cooperados, para quais critérios que a gente defenderia a não aplicabilidade do artigo 80, ou seja, de possibilitar que a cooperativa aceite a saída do estudante sem gerar qualquer ônus até o final do ano. E a Assembleia de novembro de 2020 definiu alguns critérios. Eles foram mudança de cidade, perda comprovada do emprego, morte do cooperado ou pai, mãe e responsável legal, ou transferência escolar compulsória. Para quem não sabe, eu também fui pego de surpresa na época, transferência escolar compulsória é o que nós chamávamos na nossa época de expulsão. Então, caso ocorresse a expulsão, a família não teria ônus com o restante do ano letivo. E isso foi aprovado com 100% dos cooperados que vieram na Assembleia Geral Extraordinária de novembro de 2020. Pessoal, o que acontece hoje? Qual que é a problemática? E isso afeta diretamente a nossa instituição escola. Acontece que uma família que chega nova na nossa instituição e ela quer matricular o filho, ela conheceu a instituição, é uma pergunta e é um desafio muito grande que as meninas do administrativo, a nossa gestão pedagógica, a Shirley, a Tauana, que elas recebem com constância. E se meu filho, se meu estudante, ele não se adaptar, como que vai ser essa situação? Eu tenho que cumprir o artigo 80, porque a Assembleia definiu apenas alguns critérios e a não adaptação do meu filho, do estudante, ela não está no critério? A resposta hoje que a gente dá é que sim, porque a Assembleia é o órgão máximo. E aquela liberdade que nós tínhamos, voltar aqui, aquela questão que a cooperativa poderá, para melhor atender, fazer esse rateio das despesas gerais usando ou não exercício, ela, de certa forma, ficou definida quais os critérios para não se aplicar. Então, ficou definido naquela Assembleia que 100% dos casos deveria aplicar o artigo 80, exceto apenas essas 4 questões levantadas. E aí, hoje, nós estamos num momento um pouco diferente, e aí exigindo uma flexibilidade até mesmo para poder não gerar uma repulsa para novos estudantes que possam chegar à nossa instituição. Então, acho que uma das discussões que a gente levantou, além da questão de assustar as famílias, de ter que manter o filho até o final do ano, não se adaptando, né? É difícil a gente ter uma situação de não adaptação do estudante, mas é uma dúvida de quem está chegando sempre. Eu não lembro, a Viviane pode me ajudar a lembrar, se tem alguma outra situação que a gestão pedagógica trouxe. Mas eu acho que era bem a questão de adaptação e aquele receio de chegar na instituição, né? É isso mesmo. Acho que os problemas que a gente passou a enfrentar com o artigo foi isso. As famílias que procuram a escola para fazer matrícula, elas se assustam quando a gente diz que o rateio ele é definido previamente e se você resolver tirar o filho no meio do caminho, ainda que ele não permaneça na escola, ele vai ter que arcar com o valor todo. A gente passou a perceber que isso afasta, né, no momento de fazer matrícula, porque você tem essa preocupação e se não se adaptar, né? É basicamente isso mesmo. Exatamente. E aí a gente está trazendo a proposta da gente considerar, redefinir esse critério.
A gente, na verdade, que o Conselho de Administração, mediante o parecer da direção e coordenação pedagógica, ele pode decidir sobre a saída do cooperado e o desligamento do estudante, sem qualquer ônus, ônus ligado ao rateio anual, durante a vigência do ano letivo. Então, essa é a proposta que nós formulamos dentro do Conselho de Administração. E aí, eu vou abrir uma discussão que nós podemos bolar uma segunda proposta, e inclusive vou levar em votação. Então, eu gostaria de perguntar a todos aqui se alguém tem alguma ideia ou complementaria essa proposta ou reformularia uma proposta 2 com relação a essa dificuldade que nós temos hoje, em função do que nós decidimos numa Assembleia de novembro de 2020. Ou alguém tem alguma dúvida sobre essa situação? O Castellani, Marcel de novo. Eu particularmente, assim, eu acho que é bastante aberto, mas eu não consigo pensar em nada diferente. Eu entendo como é difícil formular, né? Então, assim, não está totalmente aberto porque ele vai passar pelo parecer pedagógico e tem que passar dentro do Conselho de Administração, né? Mas eu não consigo pensar em nada diferente disso, né? Como poderia ser redigido, né? Beleza, Marcel. Obrigado aí pelas considerações. Até se você puder botar de novo, fazendo favor, a proposta 1 ali na tela, Tá. daí a gente vê o texto aí. Bom. Valeu, obrigado. Alguém levantou a mão? A Érica. Pode falar, Érica. Eu acho que ela está mutada. Alguém está ouvindo a Érica? Não dá para ouvir. Acho que um probleminha. Qualquer coisa escreve, viu, Érica, no texto, é por uma lei. Estão me escutando? Agora sim. Então tá. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu acho assim, esse artigo 80, ele impede muitas pessoas de ficarem tranquilas também na cooperativa, tá? Então, eu gostaria de entender como que é o funcionamento numa escola particular. Porque, assim, somos cooperativas, mas eu acho que a gente não foge em relação a pagamento de uma escola particular. Tirando a apostila, toda essa parte, mas alguém sabe me dizer como que funciona? Porque eu acho que, particularmente, eu acho que a gente vive outro momento. Eu acho que esse artigo 80 foi interessante na época da pandemia, mas agora a gente pode colocar uma ressalva se, em caso de pandemia, que pode acontecer, volta ao artigo 80. É possível isso? Muitas perguntas. Érica, não, eu vou tentar falar algo, tentar responder uma parte. Tá dando eco, eu estou confundindo um pouco minha voz aqui, mas eu acho que eu estou conseguindo falar agora. Na verdade, o que a gente está trazendo aqui é uma visão da direção e coordenação pedagógica com relação à saída desse estudante ou dessa família, desse cooperado da instituição, mas, de certa forma, ele traz novamente a decisão do artigo 80, conforme a lei do cooperativismo, que traz que a cooperativa poderá fazer dessa forma. E joga essa responsabilidade para o Conselho de Administração. Eu falo isso em relação ao rateio anual. A gente precisa estar claro para nós que essa proposta e o artigo 80 não traz a anuência ou não traz, eu perdi a palavra aqui que eu poderia falar,
não nos exclui da responsabilidade como cooperado de uma instituição cooperativa no fim do exercício. Como, por exemplo, nós aprovamos as contas e decidimos, conforme decisão do Conselho aqui, a não ratear as perdas e absorver as perdas do exercício 2023, debitando do patrimônio líquido. Então, a gente poderia estar decidindo aqui, pegar esses 490 e poucos mil, 469 mil, que eu não lembro agora, e ratear por 150 cooperados, certo? Então, é muito importante lembrar aqui a todos que essa exclusão e a saída do cooperado do quadro da cooperativa, ela acontece no ato da saída dele para não gerar responsabilidade em relação ao rateio anual. Mas, lá em março de 2025, por exemplo, se for decidido que todos que participaram do exercício 2023, do 2024, têm uma responsabilidade em relação às perdas, ele, de certa forma, ele vai ser responsabilizado proporcionalmente à utilização e movimentação dentro da cooperativa. Então, são dois tipos de responsabilidade. A responsabilidade em relação ao rateio anual e a responsabilidade dele como cooperado de uma cooperativa. Agora eu vou falar sobre instituição privada. A Joana, todos nós conhecemos, foi nossa presidente aqui por 2 gestões, e ela trouxe para mim, eu não lembro de cabeça mais, que existe uma multa no CLQ, eu não poderia, bom, agora eu já falei o nome mesmo, mas uma instituição escolar que eles cobram eles fazem uma cobrança de valor caso o estudante saia agosto, setembro, porque eles têm um entendimento que se você está saindo em agosto, setembro, você teria que, de certa forma, absorver que eles têm um custo por estudante até final do exercício, ao final do ano letivo. Então, não é bem uma prática idêntica às instituições particulares, mas as instituições particulares também têm instrumentos que coíbem esse tipo de situação. Tá, ok. Então, seria multa rescisória proporcional, correto? Exato, isso. Beleza. Porque, assim, eu acho que a pessoa que mais pode falar, porque, assim, tem a abordagem de como é colocado esses 2 pontos de vista sobre o artigo 80, certo? E tem a questão de como amenizar isso na abordagem. Sim. Porque, por exemplo, quando eu fui fazer a matrícula, foi falado para mim, só que eu estava pós-pandemia, eu precisava colocar, então, tipo assim, eu não soube da profundidade, tá? Então, eu acho que isso tem que ser repensado. Eu acho que a melhor maneira seria a gente colocar, de repente, o proporcional. Eu não sei como, mas eu acho que se desse para tirar pelo menos a multa anual e deixar a proporcional, entendeu? Eu votaria dessa maneira. Não sei, é uma sugestão. Você quer trazer como proposta que a gente pode levar para votação, não tem problema. Essa questão a gente discutiu bastante em reunião, por isso que essa aqui é a proposta, na verdade, do Conselho de Administração. Inclusive, eu não lembro quem dos membros dos fiscais que participou dessa reunião. Foi uma reunião para tratar sobre esse assunto. E uma das propostas, inclusive, que foi falada lá, seria essa possibilidade, agora eu não lembro as contraposições. E aí, aqui a proposta de conselho, né, que não é a minha, não é a do Flávio, não é dos Paulos, nem da Viviane, é o que todos nós formulamos como proposta, votamos e decidimos que essa seria a proposta que a gente levaria para a Assembleia. Então, a não ser que vocês queiram jogar uma segunda proposta. Por isso que essa pergunta aqui, esse é o momento para jogar uma segunda proposta. Castellani, a minha opinião, que me parece, tá?
que a proporcionalidade faz sentido, concordando com a Érica. Embora também os aspectos que foram colocados, por exemplo, o fato da pessoa não comprovar que perdeu o emprego, não sei o que tal, tem toda aquela questão da responsabilização, né? Eu acho que alguma penalização tem que ter, mas pode ser que proporcionalidade seja algo a se discutir, né? Eu acho que é uma proposta para ser discutida também, né? Dependendo da época que o aluno sai, ter uma proporcionalidade no ano. Se é que eu entendi tudo que foi dito assim, tá? Na nossa discussão agora. Tá, aqui nós estamos jogando uma proposta de modo que o Conselho de Administração ele pode voltar a tratar dessa forma. O problema, na verdade, é que nós precisaríamos fazer uma consulta se nós podemos, como cooperativa, e como nós temos rateio anual, se a gente poderia fazer uma cobrança de valor proporcional. Eu, sinceramente, eu não sei responder essa pergunta. Alguém tem alguma informação nesse aspecto? Castellani. Oi, eu acho que a questão da proporcionalidade é o seguinte, gente. Por que para a cooperativa funciona diferente de uma escola privada? Porque o cálculo dos custos para a manutenção da cooperativa é feito de forma diferente que uma instituição privada. Lá no final do ano, quando se calcula o rateio, a gente está pensando na manutenção da escola como um todo. E aí, o que acontece com a multa? Então, o que a gente faz o cálculo pensando nos... Hoje a gente está com 125, tá? Então, vai fazer o cálculo para 2025, considerando os custos para a manutenção desses 125, mais pagamento de funcionário e as despesas fixas da escola. Se a gente coloca, aí a gente pensa, bom, vamos pagar proporcional, ficou para facilitar a visão, contrato de locação. Oi, cortou, Viviane? Ou só para mim? Cortou. Eu acho que ela caiu. Mas eu tô aqui, estão me ouvindo? Dela. Estamos sim. Tá, desculpa. A minha internet está instável, por isso que eu tirei a câmera. Voltando, pensando num contrato de locação. Vamos supor que você tem 3 anos, você morou 1 ano, então vão te cobrar os outros 24 meses. A multa vai ser proporcional ao que está faltando, ou proporcional ao tempo que você cumpriu de contrato. Qual é o problema? Fazer isto para uma cooperativa. É que a gente faz o cálculo do rateio antes. Então, vamos supor que 10 alunos resolvam sair. Início de ano. Como que o nosso gasto se mantém? Sim. Eu vou dar um exemplo prático, Viviane, sem expressar nomes, para preservar as famílias. Nós temos um caso do ano de 2023 ou 22, agora eu não lembro, de uma família que o estudante da educação infantil, ele não se adaptou por N questões, a família não se adaptou à nossa escola. E aí, eles pediram a saída lá para junho, julho, agosto, alguma coisa assim, de uma transferência do estudante. A transferência do estudante a gente não pode recusar. No entanto, ele não mudou de cidade, ele não teve perda comprovada de emprego, ele não teve morte lá na família, e ele também não foi expulso. Esse caso, nós geramos cobrança e ele está indo para o jurídico. Isso vai para o jurídico e vai gerar demanda jurídica e felizmente ou infelizmente ele vai perder. A questão que a gente gostaria de trazer aqui é que da forma que a gente trouxe a segurança de novembro de 2020, da questão, porque a gente foi elogiado pela posição e nós fomos criticados também. Então,
enfim, e aí, na verdade, a gente quis trazer para discussão e decidir com os nossos cooperados, com as nossas famílias, quais critérios que nós iríamos adotar para poder aceitar a saída do estudante. Em 2020, a nossa aceitação foi zero, não aceitamos a saída de ninguém, uma questão de segurança jurídica e segurança econômica da instituição. Isso foi o que foi feito, foi decidido pelo Conselho de Administração na época. O que a gente quer, na verdade, é que a gente não tenha que expor cada situação e cada estudante, cada família a uma situação, e que, na verdade, seja trazido um parecer da coordenação e da coordenação e direção sobre a questão de aceitação do desligamento do cooperado no ano letivo. Então, esse desligamento sendo feito sem custo algum, como qualquer outra escola no primeiro semestre que acontece aí, se você não se adapta, você tira o seu filho e você não tem custo futuro. Então, essa que era a estratégia dessa proposta para a Assembleia. Que, logicamente, a gente pode abrir a proposta 2, se alguém quiser titular uma proposta 2. A gente só precisa tomar cuidado da gente não cometer, não foi um erro que a gente fez em novembro de 2020. Na verdade, foi uma segurança que a gente teve que se submeter na época de tornar o negócio quadrado, a regra é essa, a gente precisa manter segura a nossa instituição e os cooperados existentes nela. A gente só precisa deixar, de certa forma, ela um pouco aberta para não nos restringir e a gente ter que abrir uma nova assembleia e rediscutir o assunto, tá? Tá, não, mas eu acho que com a explicação da Viviane, acho que o que foi falado, porque eu não tenho também experiência com o negócio, né, turma? Mas eu acho que faz esse sentido, né, por conta do rateio, né? Se o rateio tá ali, já era, né? E pelas normas da cooperativa, talvez o que a Érica falou, explicar um pouco melhor para as pessoas, claro, do jeito certo, né, turma? A gente também não pode vender errado, porque a gente tem muita coisa positiva, né, também no negócio. É que a Érica comentou, puxa, eu não sabia do peso disso. Realmente, a gente não tem, quem não entende de direito, não pode ler um contrato, é difícil você pegar o negócio, tem que ler com muita atenção, né? Pelo menos eu sou assim. Então, o que a Viviane falou do rateio, para mim faz todo sentido que não seja, eu retiro, né? Vamos dizer o que eu disse antes. Acho que não para mim hoje, agora, né? Não faz sentido ter que ser proporcional, porque senão a gente penaliza outros, né? Castellani, você pode tirar uma dúvida minha? Claro. Como que é hoje, assim, por exemplo, o rateio vai ser um valor X, né, dividido lá em tantas mensalidades, né? E se eu saio, eu tenho que pagar o restante daquele rateio, ou é uma multa fixa? É isso. Na verdade, você tem que pagar o restante do rateio. Então, mas não é meio proporcional, né? Porque você sai no meio do ano, você não pagou muito, então já é meio proporcional, ou não? Não. A responsabilidade com o artigo 80 e as 4 cláusulas que é trazido lá é responsabilidade anual. Não, eu digo proporcional assim, se você sair no começo do ano, você vai pagar uma multa maior. Se você paga... Não existe multa. Hoje não existe multa. Não, desculpa, o restante do rateio, né? Melhor. Você paga, não interessa se seu filho está na instituição escolar COPEP ou não. Você, no dia, sei lá que dia, que a Suzy dispara o e-mail do boleto, o dia que ela disparar os boletos, você também vai receber um boleto, mesmo se o seu filho tenha saído da escola. Entendi. Do jeito que... Até dezembro. Isso que eu ia falar, porque o Cassiano está tentando dizer que é o ano inteiro, não importa quando você sai. Sim, não importa quando você sai. Você saiu em agosto, não tem problema. Setembro, outubro, novembro, a Suzy e dezembro, a Suzy vai te mandar um boleto. Sim, Cassiano, mas está certo o raciocínio, porque é proporcional. Se você sai em janeiro, você está devendo 11 parcelas. Se você sair em novembro, você já está devendo 2. Isso é isso que eu quis dizer. Exatamente. É isso. Já é proporcional por esse sentido, porque o contrato é meio que anual. Certo, é isso aí. Só complementando, eu não sei se também ficou bastante claro assim para todos, né, que
Hoje já é assim. Hoje o artigo 80 está sendo aplicado de forma, entre aspas, leonina. A proposta é que se possa abrir exceções de acordo com um posicionamento pedagógico, que seria esse caso, uma adaptação, alguma coisa desse tipo, né? A gente não está aqui avaliando a aplicação do artigo 80. A gente está, na verdade, propondo uma forma até de dar uma flexibilizada, colocar mais um caso que flexibilize a aplicação integral do artigo, né? Perfeito, Marcel. Perfeito. Castellani, a Érica levantou a mão e em seguida a Viviane. Tá. Érica? Uma dúvida, morte já inclui nesse artigo? Morte do pai, da mãe? Hoje sim. A proposta, na verdade, ela abre totalmente essa questão. Tá. Colégio técnico. Por que eu digo isso? Porque vamos supor que venha colégio militar. E a gente sabe o quão é concorrido. Existe essa possibilidade? Ou um colégio específico, sei lá, uma ETEC da vida, um SESI? Aí é o seguinte, você fala de aceitar a saída sem qualquer ônus? É isso? Eu tô levantando possibilidades. Eu acho que sim. Tem que pensar. Eu vou responder. Na verdade, aí depende da decisão do Conselho de Administração. O Conselho vai se reunir e avaliar caso a caso. Tá. Então, assim, a minha sugestão já são essas duas, tá? O Conselho só trouxe a proposta aberta, tá? A gente não está fechando nenhum item com relação a gente vai ter um parecer da direção e da coordenação com relação à saída do estudante, mas o Conselho vai tomar a decisão de forma votada lá dentro do Conselho com relação à aceitação ou não da saída desse cooperado, tá? Próxima é a Viviane. Não, é só um esclarecimento. A cláusula 80 é só uma correção. Ela não é leonina, tá? Leonina é uma cláusula abusiva. O artigo 80 é um artigo que está previsto dentro da lei de cooperativa, que a gente é aplicado a todas as cooperativas. A gente tem a faculdade de usar ele no todo ou em parte, e numa assembleia, pré-pandemia, foi decidido estabelecer 4 critérios para se garantir a estabilidade e equilíbrio financeiro. O que se quer fazer hoje é desamarrar, na verdade. Você, em vez de aplicar de maneira estanque, porque o que acontece? Tudo que é decidido numa Assembleia Geral Ordinária, que é o órgão máximo da cooperativa, nós ficamos obrigados. Qualquer mudança que se vá fazer, se faz por meio de assembleia. Então, a gente teria que fazer uma outra assembleia extraordinária para estar decidindo isso. Por isso que está se aproveitando a ocasião, já para quê? Para abrir, como mudou o cenário, então a gente torna isso mais flexível para que o Conselho de Administração, mediante parecer da gestão pedagógica, consiga trabalhar. Porque da maneira como foi feita antes, o Conselho ficava amarrado ao que está escrito no nosso estatuto. A gente não pode deliberar. Se vocês pegarem o estatuto da cooperativa, vão ter lá assuntos que nós do Conselho podemos deliberar. Vão ter temas que o presidente pode, inclusive, decidir sem consultar os demais. Tem algumas situações, tá? Situações limites. A gente tem lá dentro do estatuto, regras de atuação. Por isso que, para que a gente possa trabalhar, né, e aí também até ficar mais fácil, procurou se abrir. Por isso, Érica, que a gente não está colocando hipóteses aqui. Então, porque se você coloca hipóteses, passou no vestibulinho de outra escola, sei lá, foi dispensado, você começa a amarrar hipóteses. E a gente não sabe quais as exceções podem acontecer.
Então, por isso que se deixa aberto para o conselho deliberar. Mas veja, o conselho não vai tá tirando isso da cartola também, porque vai passar pela gestão, direção, coordenação, conselho, que hoje somos 5, que são votados. Conselho fiscal, ele não vota, mas ele pode manifestar opinião, e as opiniões são consideradas, tá? Então, é bastante gente para estar pensando sobre isso. É só um esclarecimento. A gente desengessou, né, esse processo. A Selma levantou a mão. Então, eu estou entendendo, assim, minha opinião, que essa ideia de fazer dessa maneira... Vocês estão me ouvindo, gente? Eu não sei. Sim. Tá. É para justamente a gente flexibilizar, mas a gente conseguir entender para que não haja também injustiças com os que ficaram. Então, para que seja analisado efetivamente e para que seja justo para quem realmente precisa sair, mas não seja injusto para quem só quer sair, assim, não sei, para quem quer fica e para as pessoas que só querem sair simplesmente, assim. Acho que é isso. Castellani, a Érica levantou a mão novamente, mas o Marcel fez uma observação no chat. Posso ler ou... Pode ler, por favor, que eu não estou vendo. Reconheço que o termo leonino foi equivocado na minha fala. Um leigo usando termos legais de forma errada. Realmente, estamos totalmente dentro das previsões legais. Érica? Érica levantou a mão. Quem falou isso foi o Marcel. Pessoal, peço desculpas, então, pela minha colocação. Talvez eu não tenha entendido realmente a proposta. Peço licença também para sair, por conta do horário. E agradeço a todos a participação. Obrigada, viu? Bom, alguém quer apresentar uma proposta 2 para a gente caminhar? Querem trazer alguma outra ou a gente mantém em votação a proposta do Conselho de Administração? Castellani, assim, só escutando que todos os demais falaram, posso ter me equivocado, mas eu entendi que assim não ficou muito claro para todo mundo o que está sendo proposto, mas na verdade está tudo convergindo para essa proposta, né? Nós estamos saindo de um modelo extremamente engessado, em que o Conselho não pode deliberar e fazer praticamente nada e não ter o bom senso de que muitos já apresentaram a importância e a relevância disso, justamente para essa proposta. Então, eu acho assim, de tudo que foi apresentado até agora, na verdade, tudo converge para essa proposta, que é uma proposta que apela para o bom senso, para a razão, e tira aquele engessamento que nós tínhamos da pandemia, onde não poderíamos sacrificar um centavo, né? Então, se alguém quiser apresentar uma segunda proposta, caso eu tenha entendido errado, fique à vontade, mas o que eu percebi é que nós estamos falando todos a mesma língua. Eu também percebi isso, Paulo. Mas eu acho que eu estou sendo um pouco prolixo, para variar. Castellani, Mariângela levantou a mão. Pode falar, Mariângela. Uma pergunta, na verdade, quando a proposta diz Conselho de Administração, mediante parecer da direção e coordenação pedagógica, tem alguma proposta também para a gente entender ou estabelecer alguns critérios dessa decisão, ou é mesmo assim livre e o Conselho de Administração pode tomar qualquer decisão a respeito disso? Do modo que está, o Conselho pode decidir fazer um instrumento de decisão. O Conselho pode simplesmente decidir votando 5, obviamente auditados pelo Conselho Fiscal, sobre os aspectos e argumentos, mas ele tem poder total para poder decidir com relação a a possibilidade de aceitar a saída do cooperado. Isso não estamos definindo aqui. Tá, ok. A questão, na verdade, de trazer definições de ferramentas é porque, assim, Mariana, muitas vezes... eu vou dar um exemplo. Tem um caso do ano passado que
Se eu tivesse esse instrumento em mãos, dentro do Conselho de Administração, eu votaria super favorável. Inclusive, eu tive colegas conselheiros que se manifestaram por e-mail que a gente teria que fazer alguma coisa, que era pertinente a gente aceitar a saída do cooperado diante daquele cenário, só que a gente não tinha autonomia, a gente não tinha poder para aceitar aquilo. Infelizmente, nós tivemos que seguir com o que era a ordem daquele momento. Nós não aceitamos porque não era nenhum dos 4 itens que foi decidido em assembleia. Uma coisa que eu queria trazer para vocês, por mais que possa parecer, nós somos 5 membros voluntários, mas vocês podem ter certeza que nós não somos condizentes da mesma opinião, por isso mesmo são votadas as decisões, e às vezes são votações apertadas dentro do Conselho de Administração. E aí, na verdade, tem um outro aspecto muito importante que eu gostaria de trazer para vocês, que, de certa forma, se a preocupação de trazer essa autonomia para o Conselho seja trazer vamos falar assim, um poder de Deus para o Conselho decidir esse aspecto, eu estou falando também de forma leiga, eu sei que a Mariana também é advogada, me desculpem se eu estou sendo um pouco grosseiro assim com a maneira de falar, mas, de certa forma, o Conselho de Administração tem responsabilidade, principalmente o presidente, o vice-presidente, ele tem responsabilidades bancárias na operação da cooperativa. Então, eu gostaria de trazer aqui em consciência dos cooperados que é um assunto que nós não vamos aceitar, o cooperado quer sair porque, sei lá, o filho brigou com o coleguinha na escola, enfim, sei lá, estou chutando aqui uma situação. A gente vai, com certeza, pensar bastante sobre esse assunto. De repente, se for um assunto que trouxer bastante recorrência ao longo do tempo, a gente vai ter que instrumentalizar esse processo de decisão. Mas, hoje, o que tem aparecido são bastante casos pontuais, muito pontuais dentro da nossa instituição. Inclusive, o nosso índice de rematrícula foi o maior da história da cooperativa. Mas o que, na verdade, que a nossa preocupação não é com quem está dentro da instituição, é com quem quer entrar na instituição e esbarra com todo aquele critério. Se você entrou aqui, se você não atender esses 4 critérios aqui, você não pode sair mais. Então, é isso que realmente assusta. A nossa maior preocupação nem é tanto os novatos que chegam na nossa instituição, ou os que já estão dentro da nossa instituição. A nossa maior preocupação é quem a gente repele, e nós já repelimos 2 famílias por conta desse artigo 80, tá? Alguém tem alguma colocação? Será que eu caí? Não. Ah! Ok. Tá tudo bem. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos votar pela aprovação da proposta do Conselho de Administração e pela reprovação dessa proposta. A reprovação, ela necessariamente vai ter que nos obrigar a montar uma segunda proposta. Então, vamos fazer da seguinte forma. Gostaria que se manifestassem aqueles que não aprovassem, que não estão aprovando a proposta trazida pelo Conselho de Administração. Por favor, se manifestem. Aqueles que não estão de acordo. Alguém se manifestou? Não. Então, o entendimento é que essa proposta está sendo aprovada por unanimidade pela Assembleia. Cadê a capa dele?
Bom, pessoal, nós estamos caminhando aí para o encerramento. Eu estou trazendo aqui uma frase costumeira nossa, que nós somos uma cooperativa de pais, mães e responsáveis, e nós podemos fazer mais sempre construindo juntos. Eu queria abrir este momento, se alguém tiver qualquer fala aleatória, qualquer outra consideração que queira fazer. E no mais, eu encerro aí a minha participação, agradecendo a presença de todos. Alguém quer se despedir? Alguém quer se manifestar? O Castellani, aqui é a Mariana de novo. Eu primeiramente, obrigado a você, né? Assim, é bem esclarecedor esses momentos de assembleia para a gente tirar várias dúvidas, né? E agora, como parte ali do Conselho Fiscal, eu acho que também é uma preocupação de outros conselheiros, talvez, é que a gente possa, não sei a frequência das reuniões, os encontros ainda, mas eu acho legal a gente poder entender o que ou o que são as atividades, quais são as atividades do Conselho e como a gente pode se organizar para esse ano. Eu acho que seria uma questão importante. Muito importante, a gente precisa de vocês, tá, Mariana? O que a gente faz normalmente, a gente faz vocês serão um grupo de 6, até, eu acho que eu montei esse grupo lá, eu e a Suzy estamos lá de penetra, né, Suzy? E a partir de hoje nós vamos sair, eu vou adicioná-los num grupo dos conselhos, vou atualizar esse grupo hoje, onde nós estamos Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Direção Pedagógica, Shirley, está lá do grupo, e o celular, o WhatsApp do setor administrativo. Então, vou adicioná-los também nesse grupo. As nossas reuniões, nós estamos fazendo... Este ano nós mudamos um formato um pouco para um formato mensal. O ano passado a gente estava fazendo 2 reuniões por mês, mas nós, agora nesse início de ano, a demanda nos direcionou para poder fazer apenas uma por mês. A partir de fevereiro, nós retomamos as reuniões. O Conselho Fiscal obrigatoriamente tem que se reunir uma vez por mês, e vocês podem, este conselho, ele traz a importância de pelo menos um membro do Conselho Fiscal participar nas reuniões do Conselho de Administração. Pode ser 2, 3, podem ser os 6, não tem problema nenhum. Mas é importante que pelo menos um membro do Conselho Fiscal participe das reuniões do Conselho de Administração. Nós vamos vincular os e-mails pessoais de vocês a uma conta do Conselho Fiscal, e daí qualquer troca de e-mail do setor administrativo ou de assuntos que sejam pertinentes de decisão do Conselho de Administração, vocês também serão copiados para a ciência. Vocês não votam, mas vocês têm a autonomia para auditar e querer saber todas as informações pertinentes à nossa cooperativa. Também a gente pode organizar uma reunião, quando vocês acharem prudente, de convidar membros do Conselho de Administração para participar de uma reunião de vocês, para poder trazer como fazer alguns monitoramentos via sistema de gestão. Existe um procedimento, Viviane, que se não me recorde aí, eu acho que é isso, a gestão que a Viviane e o Paulo Montanhar participou, eles desenvolveram um procedimento dentro do Conselho Fiscal, que já tem mais ou menos uma diretriz do que precisa ser feito. É isso mesmo, a gestão, nós criamos um regimento para o Conselho Fiscal, e nós criamos também controles de verificação. Agora que vocês estão começando, acho que todos passaram, o Sescop oferece um curso que pode ser organizado para conselheiros fiscais. Na época eu fiz, e ali nós criamos um plano de trabalho, tá? Que são o Paulo também fez, né, Paulo? Paulo Montanhar fez também, né? Sim, o Flávio também.
E aí nós fizemos esse regimento do Conselho Fiscal, nós fizemos as planilhas de trabalho com os prazos que a gente julgou importante, e lá no final da nossa gestão nós fizemos um relatório também, tá, sobre o trabalho que foi feito. Isso tudo Montanher me confirma, mas a gente deixou disponível no Drive do Conselho Fiscal. Confirma? Sim, tá tudo lá. Então tá tudo lá, tá? Que foi a maneira como a gente se organizou no período que a gente trabalhou no Conselho Fiscal. E depois a gente até pode verificar, eu voltei nesse relatório essa semana, Viviane, das 7 considerações que vocês fizeram, 3 a gente conseguiu grandes avanços esse ano de 2023, tá? A gente pode até voltar nisso e trazer essa questão para vocês, até questão de pagamento, juros de organização financeira, que a gente estava pagando muitos juros com atraso, enfim, por uma falta de previsibilidade de ingresso, aí veio também do KeyBank. Então, foi muito importante o relatório, é muito importante trazer a visão de quem está observando as decisões e observando as informações. Perfeito, obrigada. É isso, pessoal. A gente vai se comunicando, agradecer não só a presença dos conselheiros fiscais novos empossados, antigos, os 2 que permaneceram também, a presença também de alguns cooperados, e desejo a todos uma boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Paulo Montanher, você está aí? Tô. Você pode parar de gravar agora, por favor. Tá bom. Beleza, Paulo. Obrigado, viu?